tempo, mas vamos começar dando bom dia para essa querida amiga que alegra todos quando vem aqui para a nossa conversa, para o nosso debate, para a nossa reunião, a Juliane, ela que é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp e também, enfim, é uma estudiosa do Brasil de uma maneira mais ampla, né? Eu gosto muito de estar próximo de economistas que pensam a economia não só sobre um conjunto de livros que a gente tem que decorar aquilo que está escrito para poder fazer uma prova e tirar uma nota boa, mas aquelas pessoas que entendem que aquilo ali é um meio para a gente poder trazer uma condição de vida mais justa, mais digna, mais humana para todos nós. E para isso precisa conhecer o que vai além dos livros. E a Juliane faz isso assim de uma maneira maravilhosa. Bom dia, Juliane. Te passo aí para dar uma saudação para as amigas e amigos que nos assistem. Bom dia, Edu. Bom dia a todos os amigos e as amigas que nos assistem. Sempre esse canal aqui com pessoas muito assíduas que estão ávidas por debater exatamente a economia e os pontos que a economia mexe na vida da gente cotidianamente, né? Menos o manual de economia e mais os grandes temas da economia. Como tu falou, eu me considero uma pessoa profundamente compromissada com pensar o Brasil e sei que pensar o Brasil exige um esforço muito mais hercúleo do que só ler manuais de economia, mas esse esforço cotidiano de conhecer as reais necessidades e mazelas do povo brasileiro, da formação social e econômica brasileira. Então, obrigada pelo convite, espero poder mais uma vez contribuir com vocês aqui. Encíclica que tem uma crítica dura ao neoliberalismo, ao populismo que volta a surgir, principalmente o de extrema-direita, com uma força muito grande no mundo, e é muito bacana, eu sei que você é muito envolvida nessa questão da economia de Francisco, dessas discussões, é muito bacana a gente ver uma liderança como o Papa Francisco tendo a coragem, né, de se expor e enfrentar isso. Vamos lembrar que a Igreja Católica ela sempre tem esse flerte com as elites, né? Ela sempre tem esse flerte com aquelas pessoas que dominam o ambiente econômico, o ambiente político, e entrar contra isso tem aquele é comunista, é socialista e etc e tal. E esse Papa ele parece seguir os caminhos assim de Cristo, né? Aquele de lutar verdadeiramente por um mundo mais justo, não importa que tipo de consequência isso vai trazer. Então, não sei se você já leu a encíclica, não deve ter lido também, porque acabou de sair, mas é muito bacana ver uma liderança como o Papa Francisco falar abertamente dessas injustiças do mundo com todas as letras, né? Sem querer pegar leve para não deixar ninguém insatisfeito, né? Exato. Eu também não li a encíclica toda, mas eu li, enfim, a reportagem que faz uma síntese dessa nova mensagem que a Igreja Católica passa através do Papa Francisco. Acho que a primeira coisa é entender que, de fato, o Papa Francisco ele representa uma inflexão na Igreja Católica nesse período, né, de uma concepção papal de que a Igreja Católica não interfere na política, né, de que a Igreja Católica e a Igreja, de forma geral, está apartada dos grandes problemas da política. Na verdade, a omissão pública em debater temas da sociedade, da economia e da política não tem nada de não interferir na política. A omissão é uma forma de interferência e de debate político na medida em que você não trata de questões que afetam a vida do povo, né, nas suas mais diversas acepções. Então, dá para dizer que a gente vem de uma profunda inflexão, né, de um antigo Papa que acobertou, inclusive, uma série de crimes da humanidade. Isso não diz respeito à política, isso diz respeito a questões humanitárias, de onde a Igreja Católica é profundamente proveniente, para um Papa comprometido em retomar as bases, vamos dizer, franciscanas da Igreja Católica, né? Nessa ideia de que Jesus Cristo foi profundamente compromissado com os mais pobres e toda a sua vida de sacrifício teve presente nessa ideia de salvar a humanidade da ganância, da usura e salvar a humanidade para que ela fosse, em última instância, uma humanidade mais feliz, né? Às vezes, tem vários marxistas, comunistas brasileiros, né, que vêm de uma tradição da Igreja Católica e, diferente do que pode parecer uma ortodoxia
meio barata, não tem nada de dissociado, né? É possível ser marxista, é possível ser socialista e ser cristão. E eu acho que a tradição política brasileira mostra que o mundo melhor que a gente anseia está profundamente vinculado com essa ideia mais abstrata do reino de Deus, que é onde as pessoas vivem em comunhão, em solidariedade, em harmonia. Então, o Papa ele tem se dedicado nesse período e, por isso, ele convocou jovens ativistas, pequenos empresários, economistas do mundo todo, né, jovens de até 35 anos, para fazer um grande encontro que a gente está chamando de Economia de Francisco. E não por um acaso, este grande encontro vai acontecer, por enquanto está suspenso, na cidade de Assis, na Itália, né? Trazendo outra vez essa vinculação, inclusive territorial, com o lugar onde São Francisco de Assis fez a opção pelos pobres. E o que o Papa tem dito, e ele falou nas reportagens que debateram ali a encíclica nova, é inclusive a partir de uma teoria econômica, Edu, né? Porque o Papa também ele está sendo assessorado por alguns economistas, um deles o Joseph Stiglitz, um prêmio Nobel de Economia, e o Papa falou o seguinte, olha, o neoliberalismo, né, desde ali pelo menos da década de 80, tem se baseado numa teoria, que é a teoria do gotejamento, né? A gente que é economista já ouviu falar, mas para quem está nos assistindo é o seguinte, e isso funciona principalmente do ponto de vista tributário. Desde a década de 80 para cá, né, coincidindo com o movimento mais de abertura de neoliberalismo global, a forma de redução das desigualdades sociais que prevaleceu naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos dourados do capitalismo, era uma forma de financiar o estado de bem-estar social através de um sistema tributário profundamente progressista. Às vezes a gente fala assim, no Brasil a maior alíquota de imposto de renda é 27,5%, parece um absurdo. Mas a Inglaterra, os Estados Unidos, ou seja, países, né, com tradições liberais, tinham alíquotas máximas de imposto de renda de 90%, 98%. O que isso quer dizer? Quer dizer que não se tolera desigualdade social nessas sociedades e que a taxação sobre essas grandes fortunas, riquezas e renda seria uma forma de financiar a redução das desigualdades. Esse período do capitalismo não só apresentou, né, redução da desigualdade social, pleno emprego, aumento da produtividade, mas, sobretudo, crescimento econômico. E o que a gente tem visto desde os anos 80 para cá não é só um aumento da miséria, um aumento da desigualdade, mas é uma impossibilidade do capitalismo voltar a crescer economicamente para poder distribuir de forma melhor os seus lucros. E está baseado nessa teoria que o Papa falou do gotejamento, ou seja, você desonera os mais ricos, que isso vai ter retornos positivos para os mais pobres, vai gotejar retornos positivos. É a renda dos mais ricos, à medida em que ela for desonerada, ela vai se revestir em investimento que vai gerar emprego e vai melhorar a vida dos mais pobres. E o que a gente tem visto, né, Edu, é que grande parte da renda dos mais ricos tem sido conquistada ou tem se desenvolvido muito em função da renda no mercado financeiro, não é mais aquele investimento produtivo que gerava emprego. Então, o Papa Francisco está dizendo, olha, o neoliberalismo, né, ele é um regime que coloca a impossibilidade de, ao mesmo tempo, ter crescimento econômico, porque a questão da eficiência já não pode mais estar desvinculada da redução da desigualdade social. Nenhum país cresce se não distribui renda. A variável salário, consumo é importante. E o Papa está dizendo, vamos fazer um chamado a esses jovens e à sociedade de forma geral, através da encíclica, a rechaçar esse modelo neoliberal concentrador de renda, que não tem, além, né, de um processo sustentado de crescimento, não tem conseguido dar conta das necessidades dos direitos, nem diria humanos, mas direitos animais da população mundial, que é o direito à alimentação, à moradia. A gente está vendo um capitalismo que desenvolve uma série enorme de tecnologias e que está plenamente avançado do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas, e grande parte da população, principalmente do sul global, ainda não tem acesso à dignidade básica. Então, é contra essa sociedade profundamente desigual que o Papa Francisco está fazendo esse chamado a todos os irmãos para construírem coletivamente uma nova saída, uma saída com sustentabilidade ambiental, econômica e, sobretudo, com distribuição e justiça social.
foi se mostrando incapaz de manter os ganhos do grande capital a partir da crise de 2008. Então, o neoliberalismo 2.0, que a gente está vivendo, que o Trump é, com certeza, um grande fiador desse processo, é esse neoliberalismo, vamos dizer, mais autoritário, ou seja, né, a junção de governos profundamente compromissados com os pilares do neoliberalismo, então, principalmente com a abertura comercial e financeira, com o livre mercado, mas que, por outro lado, precisam se sustentar politicamente, organizações políticas extremamente autoritárias, que precisam investir e precisam atuar para minimizar os direitos das mulheres, os direitos dos negros, os direitos dos imigrantes, ou seja, um novo neoliberalismo que precisa levar em consideração aí esse populismo mais de direita, que reivindica o nacionalismo, às vezes de forma muito mais retórica do que de fato, e que parece estar sustentado nesse profundo autoritarismo. Então, é um neoliberalismo 2.0 que abre mão do liberalismo em toda a sua essência, o liberalismo na política, uma certa convivência com os ditames democráticos, para esse neoliberalismo que, de fato, mostra a sua verdadeira face, que é um sistema que abre mão da democracia como não um valor universal, mas que abre mão da democracia em momentos que você precisa dar conta de crises do capitalismo, saindo desses momentos de crise com mais redução de direitos sociais e trabalhistas. A gente vê bastante a mídia, né, tratar do tema do conflito como se estivesse tratando de dois lados iguais, né, que tem no máximo, reivindicações de tipo distintas. E isso acontece muito para os indígenas e acontece muito para os sem-terra também. Acontece que tem um lado que é o lado que está amparado na lei, ainda que não esteja parado nas forças militares ou nas forças das armas, e tem outro lado que, além de cumprir ou exercer efetivamente crimes, também se coloca contra a lei. Então, conflitos entre fazendeiros e sem terra, o conflito entre capangas armados das grandes empresas que ocupam terras na região centro-oeste do Brasil e indígenas, em primeiro lugar, são conflitos extremamente desiguais, porque do ponto de vista do armamento, não preciso nem falar aqui, né, qual é o setor que efetivamente se arma, e se arma muito para investir sobre esses territórios, e se o outro lado se arma, e quando se arma, não é um armamento para conflito, mas é um armamento em legítima defesa, ou seja, as pessoas são efetivamente mortas e atacadas. Mas não só isso, tem um lado que ele está protegido, teoricamente, pela lei, ou seja, a gente tem leis no Brasil que estipulam reservas legais indígenas, ou a gente tem uma lei que está presente, inclusive, na Constituição Federal, que diz que a terra no Brasil precisa, né, para existir, cumprir uma função social. Então, quando indígenas, né, resistem nas suas terras e quando sem terra ocupam propriedades rurais, eles estão, inclusive, amparados pela lei, ou seja, o Estado está sendo omisso de garantir a segurança desses indígenas, porque essas são terras ou demarcadas já, ou deveriam ser demarcadas, porque cumprem os pré-requisitos legais para isso, ou são áreas em que não estão cumprindo a sua função social. E o Estado está sendo omisso em não desapropriar esses territórios a título de reforma agrária. Então, não são os sem-terras os criminosos porque ocupam propriedades. É o Estado que é criminoso na medida em que não faz valer uma das principais leis que está presente na Constituição Federal Brasileira, que é a lei da função social da propriedade. Então, os sem-terras e os indígenas são profundamente vitimados pela força militar, paramilitar e miliciana desses capangas que defendem a propriedade privada, e eles se defendem em legítima defesa e deveriam eles sim estar amparados no Estado das Forças Armadas do Estado, na medida em que este lado está amparado na lei. O que a gente vê é o Estado não só sendo omisso em relação a isso, como a mídia, enfim, identificando que existem conflitos como se fossem dois lados com pautas reivindicatórias diferentes.